O Espírito Santo, ele está aqui. Amém. É o Espírito de Deus. Amém. É o Espírito de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 25. Uma frase que reveste todo o poder de Deus e se mostra como sendo a chave daqueles que querem viver um evangelho puro, verdadeiro. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, pneuma, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Aqui eu vejo claramente que é possível uma pessoa viver no Espírito e não andar no Espírito. E um dos grandes problemas do discípulo de Jesus é ser guiado pelo Espírito de Jesus. Muitos tentam levar uma vida de discípulo na força da carne. Essa era uma grande preocupação do apóstolo Paulo, o homem de Deus usado por Deus para trazer essa carta. E ele tinha um temor no coração de que aqueles que começaram andando no Espírito estivessem agora andando na carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O tema da nossa meditação é atitudes do discípulo espiritual. Queridos, nós vemos que o Espírito Santo, ele está aqui, ele habita naqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e é o Espírito Santo que nos conduz a esta vida de vitória. Então, como introdução, eu quero usar alguns versículos aqui de Gálatas para mostrar a centralidade do Espírito Santo na vida de um discípulo. Então, o discípulo de Jesus, em primeiro lugar, ele recebe o Espírito. Ali no capítulo 3 de Gálatas, verso 2, diz: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebeste o Espírito? A segunda coisa que a gente percebe é que o discípulo nasce segundo o Espírito. Gálatas 4:29 diz: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Recebe, nasce segundo o Espírito. Em terceiro lugar, no verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, diz: digo, porém, andai no Espírito. Então, o discípulo anda no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Uma pessoa que anda no Espírito, ela tem uma vida de vitória sobre o pecado. Ela vence o desejo da carne. Em quarto lugar, o discípulo de Jesus é guiado pelo Espírito. No verso 18, ainda do capítulo 5 de Gálatas: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Nós somos guiados agora pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, o discípulo de Jesus Cristo manifesta o fruto do Espírito Santo. Ali nos versos 22 e 23 de Gálatas, Paulo deixa claro que o fruto do Espírito é do Espírito. É o Espírito Santo que faz isso em nós.
E ali a gente vê os 9, né? É um só, é o fruto, o amor, mas que desencadeiam amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e fé. E também o discípulo de Jesus, no verso 25, que acabamos de ler, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, viver e andar. Queridos, esta é a vida de um crente verdadeiro, de um crente espiritual. Só que tudo isso, essas bênçãos que o Espírito Santo faz em nós, deve repercutir nas nossas atividades, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. E Paulo, então, entra no capítulo 6. Eu lembro os irmãos que a Bíblia inicialmente não tem essa divisão de capítulos e versículos. Então nós lemos essa carta por inteiro com uma coisa só. E aí nós vamos fazer uma pergunta. O que o discípulo de Jesus Cristo tem que fazer? Bom, ele deve receber o Espírito, andar segundo o Espírito, viver segundo o Espírito, ele tem que ser guiado pelo Espírito, ele tem que manifestar o fruto do Espírito. Mas como isso se torna prático nas nossas atitudes? O que o discípulo de Jesus deve fazer? Porque muitas pessoas, elas se tornam tão espirituais que elas não conseguem mais praticar as coisas naturais. E se o espiritual não se manifestar no natural, é porque alguma coisa aí está em desordem. Então nós vamos ver 6 pontos aqui dessa atitude de um discípulo espiritual. A primeira atitude é para com aquele que erra. Como que o discípulo espiritual deve agir? Capítulo 6, verso 1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém errou, se alguém pecou, se alguém, não é, está ali com a vida meio encrencada, vós que sois espirituais, que caminham debaixo da direção do Espírito Santo, corrigi-o com o espírito de brandura. Então, para com aquele que erra, os que são espirituais, eles devem corrigir. Mas corrigir como? Brandura. Na carne, a gente não consegue. A gente vai, a gente dá dura, a gente confronta, e muitas vezes a gente acha que a gente está certinho. E aquela pessoa que está no erro, que caiu, ela precisa receber brandura, amor, manifestação de carinho da graça de Deus. Então, a primeira coisa que o discípulo deve fazer para quem erra, ele deve agir com brandura. E aí vem um alerta: e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque aquele que caiu, ele foi tentado, e ele não resistiu por fragilidade, tantas outras coisas, né? Então a gente, com o espírito de brandura, a gente vai corrigir o irmão. O que o discípulo de Jesus tem que fazer? Segundo lugar, para quem carrega cargas. Verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos aqui para obedecer, para cumprir a lei, não do Antigo Testamento que Deus deu através de Moisés, mas a lei de Cristo. E essa lei de Cristo, ela leva-nos a socorrer aquele que está carregando fardos, aquele que está vivendo em dificuldades. Essa é a lei de Cristo. Jesus veio para nos socorrer, para trazer alívio. Porque uma pessoa que está carregando cargas, fardos, ela não se sente aliviada. Não podemos ser daqueles religiosos, falsos religiosos, que além de não tirar as cargas, acrescenta, coloca mais, não é?
A pessoa tem que vir para o meio do povo de Deus, vir para o culto a Deus. Ela sim, ela precisa ver que ela precisa de mudança, mas ela não consegue por si só. E se coloca mais fardo, mais carga ainda, ela sai encrencada da vida. Né? Então nós precisamos, como discípulos de Jesus, discípulos espirituais, cheios do Espírito Santo, carregar a carga dos outros. Não é? Isso é cumprir a lei de Cristo. Alguém pode falar assim, pastor, mas eu já estou carregando as minhas, e estão tão pesadas. Começa a carregar do outro, você vai ver que a sua não é tão pesada como você pensa. Há uma ala no Hospital Evangélico de Curitiba. Eu nunca entrei nessa ala. Nunca tive coragem. É a ala dos queimados. E sempre que alguém vinha comentar alguma coisa comigo, dificuldade da vida, aquela coisa, eu falei, irmão, dá um pulo lá. Você vai ver o que é cheiro da morte, cheiro de podridão, de carne humana podre. Sabe, amados, quando a gente, como discípulo amado de Jesus espiritual, quando a gente começa a olhar, tirar os olhos de nós mesmos, das nossas cargas, e a gente começa a carregar a carga daquele outro, a gente fala para Deus, Deus, obrigado, as minhas não são tão pesadas assim. E o milagre acontece. Deus coloca pessoas também para ajudar-nos a carregar as nossas cargas. Isso é corpo de Cristo. Isso é família de Deus. O que o discípulo de Jesus tem que fazer? Em quarto lugar, então, primeiro lugar, para com aquele que erra. Segundo lugar, para com aquele que carrega cargas. Em terceiro lugar, para consigo mesmo. Né? Porque muitas vezes, não é? Os espirituais, para com os outros. Mas e para consigo mesmo? Do verso 3 ao verso 5 diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Deu para entender esse versículo? Eu olho para mim e falo assim, nossa, louvado seja eu, glórias ao meu nome, né? E a pessoa não é nada, ela está se enganando. Irmãos, eu tenho visto que quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente se sente fraco, limitado. Quando a gente vê o problema do irmão que se agiganta, a gente fala assim, Senhor, eu não tenho poder, eu sou fraco demais, eu não tenho como ajudar. E Deus fala, sou eu que ajudo, sou eu quem tiro as cargas. Então, para consigo mesmo, né? Verso 4, mas prove cada um o seu labor, ergon, trabalho, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O que ele está falando aqui? Começa a analisar o seu trabalho. Não pensando, é o meu? Se eu não for no culto, nada funciona. Eu fiquei tão feliz domingo de ver uma pecinha que funcionou no corpo. Eu até quero dar um abraço e agradecer, não é, pela instrumentalidade do jovenzinho que estava ali no som. Um aprendiz e correu tudo bem. Não é? Que bênção, bom professor. Não é? E verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que fazer uma análise real de quem eu sou. E se houver alguma coisa para gloriar, mais tarde a gente vai ver no que nós devemos nos gloriar. Bom, o que o discípulo de Jesus Cristo tem que fazer? Em quarto lugar, para com quem o ensina. Notem, amados, que coisa bonita aqui, ó, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído, está sendo ensinado na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Olha que coisa. Muitas vezes a gente não liga muito para essas, né?
essas pérolas, princípios maravilhosos que estão ali na palavra de Deus. Eu estou sendo ensinado por alguém, eu tenho que pegar as coisas boas, bens materiais, seja lá o que for, e repartir com esse irmão e falar: irmão, vem cá. Vem cá. Eu vejo a graça de Deus na sua vida, eu estou sendo abençoado por você, então eu quero compartilhar, eu quero fazer você participar dessas coisas boas que Deus tem me dado. É um princípio de gratidão aqui. E só faz isso quem é espiritual. O que o discípulo de Jesus Cristo tem que fazer? Em quinto lugar, para com Deus. O que ele tem que fazer para com Deus? Olha o verso 7 e o verso 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Queridos, só essa parte desse versículo em toda a Bíblia deve fazer a gente temer e tremer. Deus está vendo tudo, Deus sabe tudo, não tem como enganar, não tem como esconder nada de Deus. E quando a gente age como se Deus não estivesse vendo, por exemplo, uma mentira, um engano, qualquer coisa, qualquer pecado, com essa consciência de que Deus está nos vendo, a gente pensa assim: não, eu estou dando uma de João sem braço aqui, eu vou dar uma torcida aqui, ninguém sabe, ninguém viu e tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus a gente não zomba. Tem a história ali, logo no início da igreja primitiva, a história de um casal que quis enganar a Deus, quis enganar o Espírito Santo. Ali no dízimo da oferta. E ambos empacotaram. Morreram. Ah, irmãos, não se zomba de Deus. Deus conhece não só aquilo que sai da nossa boca, Ele sabe antes de sair da nossa boca. E Ele sabe a intenção, a motivação do nosso coração. Eu vou lá na frente louvar a Deus, pego o microfone, vou dar uma palavra, mas a motivação está errada. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Não dá para zombar de Deus, não dá para brincar com Deus. E aqui continua ainda outro princípio acerca de Deus. Mas o que semeia para o Espírito, continuando o verso 7. Não se engana, pois aquilo que o homem semear, a gente coloca ali uma sementinha de limão, não vamos esperar que venha um abacaxi. Naquilo que Deus criou no natural, e a Bíblia diz primeiro no natural, depois no espiritual, a lei é a mesma. Se eu estou semeando ódio, intriga, obras da carne, qualquer uma delas, o que eu vou colher? Ali na frente, quando começar a brotar a semente daquilo que eu semeei, eu vou colher. Isso é muito sério. E aqui no verso 7 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Queridos, aqui nós entendemos a dinâmica desse mundo que jaz no maligno. Não é só o sistema político, mas também o sistema político. Todo o sistema econômico, social, cultural, todo o sistema sem Deus. As pessoas estão semeando na carne e vão colher o quê? Corrupção. Não há outra coisa. A Bíblia deixa bem clara. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se eu estou colhendo as coisas espirituais no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está conduzindo a minha vida. O Espírito Santo, ele está guiando, ele está presidindo toda a minha vida, minhas ações, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Eu vou colher as bênçãos.
No reino espiritual acontece assim, quando a gente se converte, até se converter, nós estamos semeando na carne. Não tem como. Uma pessoa não nascida do Espírito não tem como semear no Espírito. Aí nós recebemos Jesus, mas a gente tem uma história de vida que a gente foi semeando na carne. Então há um tempo que a gente ainda continua colhendo corrupção, as coisas da carne. Mas a gente começa a semear no Espírito. E logo ali na frente, o milagre da frutificação acontece. E a gente começa a colher as coisas do Espírito. Então todas essas coisas desse mundo que jaz no maligno começam a perder o sentido para a gente. Aquela ideia, né, que permeia a mente não só do mundo incrédulo, porque isso é normal, mas também a mente de muitos crentes. Aquele ciclo de vida, né? Cresce, tem que ir para a escolinha, tem que aprender isso, tem que fazer aquilo, agora faz um cursinho, agora faz uma faculdade, agora tem que trabalhar, agora constitui uma família, agora fica velhinho, se aposenta e morre. Isso é quebrado na vida de quem é espiritual, porque começa-se uma nova vida. Agora, a morte já não tem mais peso, porque a gente sabe que a vida nossa verdadeira, a vida eterna, ela começa depois da morte. E a gente vai semeando as coisas do Espírito. Tem muita coisa que daria para a gente trabalhar em cada ponto desses, mas eu quero cumprir aqui com os 6 pontos. Então, só lembrando, primeiro, o que deve fazer para com o que erra? Tenho que corrigir com brandura. O que eu devo fazer como discípulo de Cristo para com aquele que carrega cargas? Eu tenho que levar a carga dele, né, para cumprir a lei de Cristo. Para comigo mesmo, eu tenho que fazer uma análise real de quem eu sou. Né? Nem para cima, muito, nem para baixo. Para com o que ensina, eu tenho que chamá-lo, né? E fica uma dica para todos, estou ensinando vocês hoje, né? Chamar, vem tomar um cafezinho aqui, né? Quero repartir com você. É Bíblia. É que a gente está tão espiritual que a gente não enxerga a prática no nosso dia a dia e a gente fica como verdadeiros ETs espirituais. E a nossa fé não nos leva a uma mudança radical de vida. Para com Deus não zombar e semear sementes boas. E em último lugar, para com o próximo. O verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Atos diz que Jesus andava por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Como discípulo de Jesus, eu tenho que fazer o bem, né? E cansa fazer o bem? Cansa, porque o Espírito Santo coloca que não nos cansemos, que é a possibilidade de cansar. Mas há uma graça tão grande de Deus quando a gente está fazendo o bem, que mesmo cansado a gente pula de alegria. É assim ou não é? A gente fica feliz, a gente fala assim, valeu a pena, o suor valeu a pena, o cansaço valeu a pena, e a gente vai dormir cansado, mas dormir feliz. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Tem muitos amados que na caminhada cristã desfalecem, não aguenta. O peso é muito grande. Não aguento mais. Meu Deus. E acaba tirando as férias para descanso. Mas tiram as férias de Deus, as férias de ser um crente espiritual. Daqui a pouco, né? O sol já está pintando por aí. Daqui a pouco a gente vai entrar naquela época do verão. E aí, né? Os domingos, as igrejas vão ficando com menos pessoas. Por quê? Praia, não é? Não é errado praia.
É bênção. Lá no céu não vai existir. Não vai existir mar. Mas essa engrenagem, não é? Tem que, não é? Mas a gente agora, a gente não desfalece. A gente vai fazendo bem e não desfalece. Vamos pedir essa semana para Deus. Deus, me dá a oportunidade de pelo menos uma vezinha nessa semana eu fazer o bem para alguém. Esses dias eu fiquei constrangido, eu estava numa farmácia e estava uma senhora assim, bem grandona, né? E uma criança, e a gente vê pelos trajes e vê pela, né, bem simples, bem pobre, bem humilde, e eu fiquei com uma vontade de pedir para aquela mulher, deixa eu comprar alguma coisa para o teu filho. Eu não fiz isso. Eu fiquei meio ali preocupado da reação, né, de parecer, e não tive assim um toque mesmo. Mas vamos pedir para Deus essa semana? Vamos? Não é? Fala, Deus, deixa eu fazer alguma coisa. Aqui como prática, né, da escola de missões, a gente põe um vestir a roupa do outro, ou se sair do lugar e ir lá buscar e dar alguma coisa para o outro. Mas isso tem que ser uma prática constante, não só quando vem uma direção de alguém. Não é? Fazer com alegria. Eu fiquei sabendo, os irmãozinhos aqui nossos, esses dias, pediram cama, beliche, colchão e tal, e esse casal, ele não estava falando só, a igreja faça isso, não, eles estão gastando dinheiro, estão fazendo uma construção, eles estão fazendo uma reforma, que bênção! Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se ser cheio do Espírito Santo não nos levar a isso, é porque não estamos cheios do Espírito Santo. Que coisa! E agora eu quero... então, para com o próximo. E aqui no verso 10 tem algo também que soma ainda. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem para quem? Fale comigo, todos. O homem natural está acostumado a fazer só para a família de sangue. Mas o crente espiritual faz para todos, independente da religião de cada um. E aqui tem uma chavezinha assim, bem, não é? Principalmente aos da família da fé. Então, o Espírito Santo quis colocar isso aqui para a gente. Eu tenho que fazer para todo mundo. Mas imagine nós como igreja, família de Deus e sangue, fazendo para todo mundo e não olhando para o irmãozinho que está com necessidades do nosso lado. Então aprove o Espírito Santo colocar esse adendo aqui, principalmente aos da família da fé. Queridos, eu não sei você, mas como é duro, né, a gente ver o povo de Deus numa mesma congregação, um esbanjando e outro não tendo nada. Pastores, ricos, casas maravilhosas, irmãozinhos ali lutando para pagar um aluguel. Aqueles comendo aquela... Não é errado. Outros pegando comida no lixo. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai ajudar. Ele vai olhar para a necessidade do outro. Ontem eu estava meio em crise ontem. E fiz algumas perguntas, algumas colocações. Minha esposa ficou até meio preocupada comigo. Eu falei para ela, mas eu não tenho uma casa, um terreno. Mas não é aqui. É lá. A Bíblia, Jesus é muito claro para a gente não somar, não. E os crentes estão se enchendo dessas coisas materiais. Jesus alertou, parece que nós não vemos. A gente precisa entender que o nosso mundo não é aqui. Aqui somos peregrinos, estamos de passagem.
Família da fé. Tem mais uma coisinha para encerrar? Ser discípulo de Jesus, o que nós devemos fazer? Vamos voltar agora no capítulo 5, no verso 26. O último versículo do capítulo 5. Logo depois do versículo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vã glória. Uma falsa glória. Uma glória que nós não temos. Isso é muito sério, amados, porque muitas vezes a gente se enche de vanglória até por ser crente. Não é? Às vezes a gente pergunta, qual igreja o irmão congrega? Na primeira. Ah, mas não é lá do seu bairro? Não, eu venho lá do bairro para ir na primeira. Aí os últimos serão os primeiros e as pessoas não entendem muito bem essa dinâmica, não é? Vanglória. Como é que a gente se enche de vanglória? Aqui diz, provocando uns aos outros. Ah, eu não provoco. Eu pergunto, será? Muitas vezes com um simples olhar, uma postura, uma palavrinha dentro de um contexto que não precisaria dela, mas eu vou falar só para dar uma alfinetada. Isso não acontece com a gente, né, irmãos? Tendo inveja uns dos outros. Inveja. Inveja é um dos pecados que eu mais confesso a Deus. Porque é impressionante a minha natureza como me leva a ter inveja. Ah, aquele músico de louvor, como ele toca bem. Você viu aquele violão? E daí por diante. Provocando, tendo inveja. O crente, o discípulo do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ele age dessa maneira. Ah, mas aqui não tem nada dele falar para o povo, trazer revelação, fazer cura, milagre. Não, não fala. Isso é consequência. E o poder não é dele, o poder é de Deus, do Espírito Santo. Não tem que, eu fui usado, tal. Não sou eu. Eu sou instrumento. É ele que faz. Agora, naquilo que eu deva fazer, aqui estão os pontos. Eu devo corrigir com espírito de brandura o próximo. Queridos, domingo Deus deu a palavra das cadeias. Existem cadeias aqui no nosso meio que precisam ser quebradas. Relacionamentos que estão desfeitos ou que não estão caminhando bem. Isso, em primeiro lugar, afeta o coração do Pai, do nosso Deus. E traz consequências para o corpo. Traz consequências. Que nós não, em nome de Jesus, todo espírito de Acã caia. Que não sejamos, mesmo que for um. O salmista diz que ali ordena a bênção. Ali aonde? Onde os irmãos vivem em união. Aonde os irmãos não vivem em união, o Senhor não ordena a bênção. Queridos, ai de mim ser pedra de tropeço. Jesus adverte, é melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço, aqui no lago é muito raso, aqui no lugar mais fundo, e se lançar. Irmãos, vamos semear bondade? Vamos semear coisa boa? Palavras proféticas no nosso meio? Vamos? Né? Vamos parar de diz que isso aqui, vamos começar famílias, lares, não é? Ficar falando o problema não vai resolver o problema, começa a falar profeticamente.
a cura, o milagre de Deus, a bênção de Deus. E Paulo podia falar tudo isso porque, olha no verso 14 e o verso 17 para encerrarmos. 14 do capítulo 6 de Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O caminho é cruz. A teologia moderna está arrancando o crente da cruz, mas o verdadeiro evangelho nos leva para a cruz, para a morte da vontade, dos achismos e de tantas outras barbaridades que a nossa velha natureza insiste em trazer diante de nós dia a dia. Vamos gloriar na cruz de Cristo? Foi Ele que fez. Ah, você mudou de vida, glória a Jesus. Ah, você parou com o vício, glória a Jesus. Ah, você está mais bonitão, glória a Jesus. Tudo, glória a Ele. Pensa numa criancinha feia, magrinha, mirrada. Era eu. Uma das idas para Montemor, eu encontrei com o técnico do time que eu jogava. Ele é um senhor já, não é? E advogado, e eu estava lá na feirinha livre, ele olhou, ele chegou perto, ele me pegou nos dois braços, falou, Kiko, é você? Você era tão feio, você está bonito, glória a Jesus, amém? Não somos, né? Óleo, graxa, o que é que mulher passa? É Cristo Jesus o remédio. E daí no verso 17, ele diz assim, quanto ao mais, ninguém me moleste. Estavam perturbando Paulo. Paulo fala assim, pode parar, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não era a tatuagem de uma cruz. Não era a tatuagem de uma imagem de Jesus. Ele trazia ali a marca. E quando ele traz os relatos de tudo aquilo que ele passou, eu falo, Senhor, eu não passei nada ainda por amor a Cristo Jesus. Queridos, esse discípulo é espiritual. Que entende que as coisas espirituais se tornam práticas e vão em socorro do necessitado. Amém. Quero orar. Papai, quebra, Senhor Deus, essa barreira que nós construímos ao pensar em ser espiritual, distante da realidade do dia a dia, das pessoas, gerando assim um ser esquizofrênico num mundo necessitado de manifestação do amor, do teu amor. Pai, nós estamos aqui e nós precisamos de ti, ó Espírito Santo, porque na nossa força nós só vamos produzir corrupção. Na nossa carne nós só vamos produzir sementes podres, sementes do inferno. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Não nos deixa gloriar em nada que não seja na cruz de Cristo, olhando, é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Amém. E tenhamos a mesma postura e decisão que João o Batista teve. Importa que Cristo Jesus cresça. Amém. E que nós venhamos a diminuir. Amém. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Agora somos responsáveis por ela. E acima de tudo, Pai, não nos deixe ter espírito zombeteiro. Não nos deixe zombar de Ti, Pai. Não nos deixe ter atitudes contrárias ao Teu reino, ao cidadão do reino.
Forma o caráter de Cristo Jesus em nós. Dá-nos a mente de Cristo. As ações, atitudes, palavras de Cristo Jesus. Assim, então, seremos um discípulo espiritual. Obrigado, papai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está fazendo uma obra em nós. E somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um forte abraço em nome de Jesus.